Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo do Evangelho de Lucas, no capítulo 8, agora estudando os versículos 26 até o versículo 39. Como é de costume nosso, como nós temos aqui uma passagem muito grande, nós vamos dividi-la ao meio. Hoje, então, vamos ler e estudar juntos os versículos 26 ao 34. E depois, então, no outro programa, o restante da passagem. Acompanhe comigo, então, a leitura da bendita Palavra de Deus. Navegaram para a região dos Gerazenos, que está defronte da Galileia. Quando Jesus desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Vendo a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus, do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Pois Jesus tinha ordenado ao espírito imundo que saísse do homem. Já havia muito tempo que se apossava dele, e embora o mantivessem preso com grilhões e cadeias, quebrava as prisões e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe os demônios que lhes concedesse entrar neles. Jesus o permitiu. Tendo saído do homem, os demônios entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e se afogou. Aqueles que guardavam os porcos, vendo o que havia acontecido, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Logo em seguida, a chegada dos discípulos na margem, depois da bonança, depois da tempestade, eles se encontram então do outro lado, numa terra que é uma terra gentia. Eles não estão em terra da Palestina, eles não estão em território judeu, eles estão em terra de gentios. Logo que Jesus e os discípulos chegam ali na cidade, vem ao encontro deles um homem, e o texto diz que ele estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Certamente uma visão terrível. Esse homem, certamente sujo, imundo, vestindo trapos rasgados, e o texto diz que ele era possesso por demônios, não por demônio, mas demônios. E o texto diz que ele vivia nos cemitérios. Que coisa triste, que coisa degradante, que um homem fosse reduzido a um animal, a um bicho, que não pudesse sequer viver em sociedade, conviver com as pessoas, e ele então se refugiava no cemitério. Jesus, o verso 28 diz assim: Vendo a Jesus, ele prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Os demônios reconheciam prontamente quem Jesus era. Jesus, inclusive, muitas vezes fazia com que eles cessassem de falar. Mas aqui o demônio reconhece, ou os demônios reconhecem exatamente quem Jesus é, o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo. E ainda pede a ele: não me atormente, pois Jesus tinha ordenado ao espírito imundo que saísse do homem. Nós já dissemos isso em outras oportunidades, e aqui nos cabe dizer a mesma coisa. Jesus não tinha nenhum tipo de embate, Jesus não tinha nenhum tipo de interação com o demônio, ele simplesmente
ordenava que ele saísse. E aqui Lucas registra que a resposta dele, não me atormentes, é porque ele já tinha dado a ordem para que saísse. Mas existe algo interessante aqui nesta passagem, e Jesus parece querer que as pessoas que estavam ali ao redor, porque nós vamos aprender lá no final do trecho que estamos estudando, versículo 34, que aqueles que estavam ali por perto viram tudo, testemunharam tudo e fugiram. Jesus parece querer que aquelas pessoas vissem que existe muito mais nessa vida do que as meras coisas que nós podemos enxergar. Nós já dissemos que é possível, por exemplo, que algum tipo de intervenção maligna tenha trazido aquela tempestade, tentando impedir, por exemplo, que Jesus chegasse ao outro lado e chegasse com a mensagem do Evangelho justamente aqui na terra dos Gerazenos. É possível. Mas aqui, neste trecho que nós estamos estudando, é inegável a atividade do demônio, a atividade de Satanás por meio de seus demônios na vida daquele homem. Aquele homem estava reduzido a um animal, a um bicho, alguém que estava abandonado, longe da família, longe da sociedade, longe de tudo e de todos, e certamente num estado absolutamente degradante, sujo, imundo, vivendo nos cemitérios, certamente causava medo em todas as pessoas. O texto, no verso 29, diz que eles tentavam mantê-lo preso com grilhões, com correntes, com cadeias, mas ele quebrava as prisões e era impelido pelo demônio para o deserto. Imaginem que sina, imaginem que destino terrível desse homem, escravo de Satanás, escravo desses demônios aqui. Jesus parece realmente querer que as pessoas vissem que aquilo não era algo apenas social, que aquilo não era uma mera doença ou algo que talvez até fosse culpa daquele homem. O texto parece indicar que Jesus, ao fazer a pergunta, qual é o teu nome? Jesus queria que eles vissem que ali havia uma leva muito grande, um número grande de demônios que atormentavam aquele homem. Então o texto diz, respondeu ele, legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Uma legião de soldados naquela época era um grupamento de cerca de 6.000 soldados. Vocês imaginam aqui quantos demônios não havia naquele homem? O texto de o texto de Lucas, se não estou enganado, traz inclusive o número de 2.000 porcos dessa manada aqui, e os demônios foram para elas. Então nós temos aqui pelo menos a indicação de que aquele homem tinha o incrível e impressionante número de 2.000 demônios dentro de seu corpo. Imaginem o tormento desse homem, imaginem a fisionomia, imaginem o poder que ele tinha, porque se ele quebrava qualquer tipo de corrente, de cadeia que tentavam colocar nele para mantê-lo preso, imagina que força ele tinha por causa da presença desses demônios. Verso 31 nos diz, rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Talvez essa aqui seja uma referência ao abismo onde estão lançados os piores espíritos de demônios. Nós temos isso lá em Apocalipse. Talvez esse abismo aqui seja uma referência a esse lugar. Mas o fato é que esses demônios então queriam que Jesus os deixasse em paz. Mas Jesus queria deixar aquele homem em paz. Jesus queria trazer a paz para aquele homem. Jesus certamente olhou aquela situação e teve amor, misericórdia, sentiu compaixão por aquele homem que era abandonado, distante da família, distante de tudo, de todos, parecendo um bicho que vivia no meio dos sepulcros. E então o texto diz, verso 32, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, rogaram então que entrasse neles, e Jesus o permitiu. Tendo saído do homem, os demônios entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago.
e se afogou. Imediatamente a presença daqueles demônios nos porcos fez com que eles fossem despenhadeiro abaixo e se afogassem no lago. Que cena terrível, que cena terrível. Aliás, é interessante, um certo autor chamou a atenção para o fato de que espíritos imundos entraram em animais imundos e o fim deles foi algo terrível, algo triste. E aí sim o verso 34 nos diz: aqueles que guardavam os porcos, vendo o que havia acontecido, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Então aqueles que estavam ali cuidando dos porcos e que viram tudo, viram a cena de Jesus interagindo com aquele homem e da ordem que ele deu para que os demônios fossem aos porcos, e a cena horrorosa que deve ter sido no momento em que esses demônios entraram naqueles animais e quase imediatamente os precipitaram ali no despenhadeiro abaixo até que se afogassem no lago. Eles ficaram espantados, ficaram assustados, e o texto diz que eles fugiram e foram anunciar na cidade e nos campos para trazer as pessoas para ver o que tinha acontecido. Nós vamos continuar o ensino desse trecho, considerando a segunda parte dele, no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.